eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele também foi para a cruz sofrendo de manhã, ele sofreu até a tarde. Por que será? Por aqueles que não tinham como remir os seus pecados, aqueles pobres de espírito, Jesus o resgatou na cruz. Muito bem, meus amigos, amigas, colegas de ministério, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja pairando sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua igreja. Nós estamos vivenciando um momento ímpar na história do Rio Grande do Sul. Ninguém esperava essa tragédia climática que estamos passando, mas me vem a lembrança que quem é o gestor do tempo é Deus. Ninguém faz gestão do tempo. Quem faz gestão, quem administra o tempo é o Criador. O que nos cabe e devemos fazer, sim, é gestão no tempo, dentro do tempo que Deus cria, que Deus nos dá. Nós não podemos, de forma alguma, fazer com que as coisas aconteçam fora do tempo de Deus. Essa tragédia climática que, infelizmente, invadiu casas, a água matou pessoas, deixou pessoas e animais fora de residências. Nós estamos pensando de que Deus faz as coisas acontecerem e que a gente não tem explicação. Lembro-me de que lá em 2019, 2020, a palavra preponderante para todos nós, para que a gente ficasse livre da pandemia do Covid, era fique em casa. Hoje, a palavra preponderante era sai de casa. Então, a gente sabe que somente Deus controla o tempo e Deus é quem faz a gente entender que contra a natureza não pode se fazer nada. Não há governo federal, estadual, municipal que possa dizer que não vai acontecer, porque quando a natureza se manifesta, acontece. E aí a gente tem que estar precavido com uma coisa somente, com a fé em Deus. Agora está baixando as águas, tem bairros, tem cidades que ficaram destroçadas, casas, prédios foram totalmente destruídos e tem que haver até nas estradas, que é onde caiu ponte, onde a água invadiu a estrada, interrompeu, a estrada ficou um lago. Hoje, depois que baixa essas águas, tem que haver uma revisão, tanto nos prédios, tanto nas estradas, tanto quanto nas pontes, e saber se estão em condições transitáveis as estradas e as casas e os prédios, a estrutura tem condições de manter o seu funcionamento. Mas eu quero compartilhar convosco que a única estrutura que não pode ser abalada e nunca será abalada é a nossa fé em Deus, o nosso Criador. Porque disse Jesus: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e vós vencereis também. Gente, a nossa fé
é estrutura única que, passando essa tragédia climática, ela tem que continuar a mesma. Muitos perderam seus entes queridos, perderam tudo o que possuía, mas o que você não pode perder é a fé em Deus, é a confiança em Deus, que é Ele que gestiona o tempo e também gestiona a nossa vida. Que Deus possa dar a cada um de nós coragem e ânimo para nos soerguermos nessa tragédia, dando as mãos uns aos outros e, com certeza, iremos vencer. Participe de uma grande campanha da Igreja do Evangelho Quadrangular. Começa em junho com o Mês da Salvação. Procure uma igreja quadrangular mais perto de você e venha participar. Famílias desabrigadas, casas e igrejas destruídas ou submersas. Mas em meio a todo o caos, ainda existe esperança e solidariedade. A Igreja do Evangelho Quadrangular de todo o Brasil se uniu. Voluntários e doações chegaram ao Estado. A igreja, ela vem recebendo doações do Brasil todo. Todos os estados estão encaminhando e as nossas igrejas aqui do Rio Grande do Sul estão recebendo as doações. Mas nós temos algumas igrejas que não tem como chegar ainda, né? Então a igreja se organizou e montou 2 centros de distribuição, onde nós estamos recebendo as doações para depois estar encaminhando para essas igrejas ainda que estão sem como chegar às doações. Cerca de 90% das cidades gaúchas foram afetadas pela enchente histórica. E a Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui de Canoas, uma das cidades mais atingidas do estado, abriu as portas para a comunidade. No começo a gente estava até resgatando nos barcos. Sábado, domingo, a partir de domingo à noite a gente saiu dos barcos e começou a pegar as pessoas nas passarelas. Porque a aglomeração das pessoas nas passarelas eram muitas pessoas. Desde lá do início do viaduto ali que atravessa Niterói, Rio Branco, o próprio viaduto estava lotado de carro, de pessoas, nas passarelas, de lá para cá até o Fátima, todas elas lotadas de pessoas. E no começo ali, nos resgates, tínhamos que escolher pessoas com mais dificuldades, pessoas idosas, crianças, para poder trazer elas. Mas foi muito difícil, muito complicado, né, esse momento. Infelizmente, algumas igrejas também foram afetadas. Essas encontraram abrigo em outras igrejas, como a do bairro São José, em Canoas. Tem sido um trabalhar de Deus nas 2 áreas, tanto para nós que estamos aqui servindo, quanto para eles também que estão aqui recomeçando suas vidas a partir de agora, né? A sede de Canoas 2, localizada no bairro Rio Branco, foi uma das atingidas. A sede de Canoas 1, que não está na zona de risco, serviu de abrigo para diversas pessoas, como a dona Jussara, que foi resgatada com a água já cobrindo o telhado de sua casa. E aqui, mas Deus o livre, uma igreja, olha, eu não tenho nem o que falar. Tem pneumologista, do ouvido, eu tenho tudo. Comida, eu tenho tudo. E depois que eu ficar boa, num domingo, se Deus quiser, eu venho de Uber agradecer e dar meu testemunho. Sabe? Eu tenho só isso para dizer, sem palavras. Estou na igreja de Deus e com esse povo maravilhoso, as obreiras, as médicas, assim, ó. Eu não posso falar muito que eu vou emocionar e vou chorar. Mas sem palavras. E meu filho também, ele só tem a agradecer. Mais de 100 pessoas já passaram pela igreja sede de Canoas 1. Atualmente, 80 pessoas estão vivendo diariamente ali. Conversei com a Adriana Santos, que se sente em casa dentro da igreja.
dentro, assim, ó, como eu disse, só saio daqui para ir para minha casa. É um lugar familiar, onde a gente encontrou, e aqui é muito bom, a gente tem paz, tem sossego, não tem brigas, né? 850.422 pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas em 345 municípios do estado. No município de Charqueadas, a Igreja do Evangelho Quadrangular também atuou fortemente no auxílio às vítimas. Nós só temos que agradecer a compaixão, a solidariedade, que são pessoas que Deus mandou assim, né, para estar aqui servindo, né, e ajudando. Então, nós só temos a agradecer e dizer que vocês estão sendo, nessa calamidade que se estabeleceu aqui no nosso município, vocês estão sendo peças fundamentais para estar dando um conforto, um alento a essas famílias que perderam tudo. Nosso agradecimento e muito obrigada de coração. Desde o primeiro dia das enchentes, a Igreja do Evangelho Quadrangular tem sido incansável na ajuda aos atingidos por essa tragédia. Tudo que vocês veem aqui, desde o primeiro dia, caiu a chuva, esse povo já veio para cá. Pastor Solon Soares, pastora Lúcia, na direção do pastor Mário de Oliveira e pastora Bianca, nós abrimos as portas das nossas igrejas. Neste momento, a igreja está acolhendo com amor e cuidado. Os voluntários e as pessoas acolhidas têm sentido o amor de Jesus através de cada detalhe. Não tem nada para reclamar de ninguém mesmo. Nós fomos bem acolhidos mesmo. Fomos bem tratados, não tem queixa nenhuma. Eu nunca tinha entrado numa igreja, nem na Quadrangular. Aí eu fui muito bem acolhido, não tenho o que falar muito aqui. Eu dei de remédio para mim, o pessoal apoiou, carrinho para minha menina, roupas, que a gente não tinha mais nada. Alimentação, sem palavras, a gente não pode. É claro, realmente, como já disse o Luiz, meu amigo ali, no começo é mais complicado porque é uma vizinhança que agora está do lado um do outro, né? Mas a gente tem que saber conviver e o pessoal deu todo o suporte para nós aqui. Só da igreja, sem palavras, para nós foi... Eu não tenho queixa nenhuma, foi ótimo, tudo bem, tudo muito bem tratado mesmo. Eu estou até com medo de querer ficar aqui a hora que mandar nós embora. Quando começamos o ano de 2024, nós tínhamos um propósito de projeto de vida. Nós tínhamos um segmento de pensamento daquilo que queríamos e achávamos que iríamos conseguir dentro da nossa programação mental e sentimental e a nossa expectativa de vida. Mas a gente faz planos. Quantos planos a gente fez para esse mês de maio? Quantos planos e projetos estavam encaminhados em nosso projeto de vida para esse ano de 2024, para esses meses subsequentes, junho, julho, agosto, setembro, enfim, para o ano de 2024. Nós sabemos que agora, descendo as águas, tem um grande labor, trabalho de limpeza que deve ser feito. Como já falei anteriormente, de vistoriar a estrutura de estradas, de prédios, de casas, e tudo isso é necessário. Praticamente, eu não posso afirmar que o ano está perdido, mas o ano de 2024 está prejudicado de uma forma bem enfática. E nós, com os nossos projetos, os nossos planos, vamos ficar somente na lembrança daquilo que projetamos, daquilo que nós queríamos que acontecesse, mas não aconteceu. Você lembra do seu plano, do seu projeto, ou dos seus planos e projetos para esse mês
de maio, para o mês de junho, para, quem sabe, até viagens que você tinha programado. Você lembra quantos planos na sua cartela de vida você tinha agendado? Você lembra quantas coisas estavam dentro da gaveta da sua expectativa? Tudo isso foi, parece que literalmente por água abaixo. Mas a gente tem que concordar com o que a Bíblia Sagrada fala. A Bíblia Sagrada diz que do homem são as preparações do coração, mas a resposta certa vem do Senhor. Por isso é interessante a cada projeto da nossa vida, da nossa caminhada aqui no planeta Terra, a gente sempre colocar em oração diante daquele que é onisciente, que sabe do passado, do presente e do futuro. Nós, o que nos compete é sabermos somente do passado, porque já vivemos, do presente limitado o que estamos vivendo, mas nós não podemos saber nem acrescentar minutos após do presente que estamos vivendo. Só quem sabe é Deus nosso Senhor. Portanto, lembre-se, a Bíblia tem razão que o homem faz projetos, planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu quero convidá-los para que nesse mês de junho agora, que vai entrar, você esteja procurando uma das igrejas do Evangelho Quadrangular no estado do Rio Grande do Sul, mesmo aquelas que foram atingidas pelas cheias, até lá alguém ou alguns dos irmãos, junto com o pastor ou a pastora, vai dar um jeito de nós começarmos, se não na própria igreja, em algum local aí perto, a grande campanha da Igreja do Evangelho Quadrangular, que é um dos pilares da nossa crença que Jesus salva. E eu quero que os nossos pastores e pastoras em todo o estado do Rio Grande do Sul estejam vivenciando na fé, no Espírito, a importância da salvação da alma ou do Espírito, como você queira interpretar. E eu repito mais uma vez o que já falei em vários programas, que a vida não termina na sepultura, nem dentro de um caixão. Ali é o começo da verdadeira vida. Então, depois de você estar ali dormindo, você um dia vai ser despertado, embora que exista somente a cinza, só o pó, mas Deus fez o homem do pó, e do pó ele vai ressuscitar você e eu para levar-nos para a morada e a eterna e a vida verdadeira. A salvação da alma, a salvação do espírito é o principal motivo da vinda de Jesus Cristo a esse planeta Terra e da sua morte de cruz. Nós queremos vivenciar isso agora no mês de junho. Participe de uma grande campanha da Igreja do Evangelho Quadrangular. Começa em junho com o Mês da Salvação. Procure uma igreja quadrangular mais perto de você e venha participar. Gente, volto a lembrar
a todos a importância de estarmos vivenciando na leitura e também na vida prática o que a Bíblia nos ensina. Quero me reportar agora de um acontecimento lá do livro do profeta Daniel, no capítulo 5. Todo esse capítulo fala de um acontecimento incrível. E você diria, mas o que tem a ver com a nossa vida hoje? Escute com atenção o que eu vou falar. O rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, que havia entrado lá na cidade santa, no lugar santo, e prendeu, levou cativos os judeus lá para Babilônia. E agora já não estava ele, era o filho dele, Belsazar. E ele então fez um grande banquete e começou a festejar. Diz o texto, ou algum dos textos desse capítulo todo, que o rei Belsazar bebia vinho, se alegrava com os seus convidados, aqueles requintados amigos, e ali ele estava numa festa. Parece que o mundo estava todo em festa, dentro da alegria do coração do rei Belsazar. Mas de repente, deu na cabeça dele de mandar trazer de um lugar onde estava guardado as taças, os vasos que ele sabia que o seu pai Nabucodonosor tinha trazido com os cativos lá de Jerusalém. Estavam lá guardados aqueles vasos. E ele trouxe para profanar, mandou trazer, e trouxeram. E ele então começou a servir vinho naquelas taças sagradas, naqueles vasos sagrados, aqueles copos sagrados. E começou a gargalhar. Aquilo foi uma afronta ao Senhor Deus. De repente, lá no meio da alegria, da festa de Belsazar, começou então a acontecer uma coisa estranha. Ele olha para a parede e aparece uma mão escrevendo algumas palavras. E o rei Belsazar não sabia o que fazer. Começou a sentir medo, começou a tremer. Diz que os seus joelhos batiam um no outro de medo daquela visão que ele via na parede. Eu não sei a pronúncia certa, mas me parece que aquela mão escrevia Mene, Tekel, Ufarazim. E o rei, com medo, ele chamou então os seus magos para que pudesse interpretar aquela escrita. Mas os magos não conseguiram interpretar. Os magos não tiveram uma resposta ao rei. E alguém lembrou, tem um moço que o seu pai Nabucodonosor trouxe cativo, e ele tem o espírito dos deuses com ele. Ele pode interpretar isso. O nome dele é Daniel. Manda chamá-lo. E lá o rei mandou alguém chamar Daniel. E Daniel entrou e foi à presença do rei. E o rei disse: eu não sei o que está escrito lá, mas só sei que eu estou com muito medo. Meus magos não puderam interpretar. O que é aquilo
O que quer dizer aquelas frases? E o profeta, então, interpretou, disse, olha, ali está escrito que o teu reino foi dividido. O teu reino está dividido. Teu reino acabou. Vai pertencer agora a outro povo. Gente, eu quero mencionar em poucas palavras e nesse texto curto, porque isso é uma riqueza que dá para a gente falar um dia. Mas o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com a natureza, o que está acontecendo até com aqueles que dizem que amam a Deus, vasos de Deus, taças de Deus, que estão guardadas. Mas guardado por quê? Gente, que bom que existem homens e mulheres que sabem interpretar a escrita na parede. Essa escrita na parede é um recado para Satanás: o teu reino está decaído, não está dividido, o teu reino acabou, porque agora está chegando o momento do Rei dos Reis voltar para reinar para sempre. Olha, esta leitura na parede, essa escrita na parede, digo, que bom que nós espirituais, aqueles que acreditam na Bíblia, que servem de chacota às vezes por aí, somos nós que sabemos interpretar o que está acontecendo no mundo. Jesus Cristo está voltando. Quero compartilhar com todos vocês uma bênção dos céus. Por isso eu clamo ao Senhor do Universo a bênção sobre esta casa, sobre este recinto, sobre esta pessoa que está no hospital, está enferma em casa, ou no sítio, aonde quer que for, que todos sejam envolvidos na graça da supremacia divina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.